Oi, eu sou a Aline Guissan e tô aqui pra gente dar continuidade à leitura do livro É Assim Que Acaba. Bora lá? Hoje a gente vai continuar lendo, a gente vai entrar no capítulo 2. Cara, o capítulo 1 foi muito bom mesmo. Eu gostei. E o mais legal é que esses vídeos que eu tô fazendo com vocês, que pra vocês que vão assistir, eles são feitos, eu tô lendo os livros também junto com vocês. Então eu não li esse livro, então assim, se houverem surpresas ou alguma coisa, levem, tá? Então vamos lá, bora pro capítulo 2. Lucy, a minha colega de apartamento, que adora se ouvir cantando, corre pela sala pegando chaves, sapatos, óculos escuros. Eu estou sentada no sofá, abrindo caixas de sapatos repletas de coisas antigas que eu trouxe de casa. Peguei tudo essa semana, quando voltei para o funeral do meu pai. Vai trabalhar hoje? Pergunta Lucy. Não, eu estou de licença até segunda. Luto. Ela para bruscamente. Até segunda? Zomba ela, sua vaca sortuda. Essa CLT. Sim, Lucy. Foi a maior sorte meu pai morrer, eu ironizo. Claro, mas me contraria ao perceber que, na verdade, eu não pareci tão sarcástica assim. Você entendeu o que eu quis dizer, murmura ela, pegando a bolsa enquanto se equilibra um pé e coloca o sapato no outro. Não vou dormir em casa hoje, vou ficar com Alex. Ela bate a porta ao sair. Aparentemente, nós temos muito em comum, mas além do mesmo manequim, da mesma idade, de nomes com 4 letras, começados por L e terminados em I, nós somos 2 meninas dividindo um apartamento. Por mim, tudo bem. Além da cantoria incessante, é bem tolerável. É limpa e passa muito tempo fora. Das 2 qualidades importantes para uma pessoa que mora com você. Realmente. Ai, gente. Como é que ela falou aqui? Passar um tempo fora é indispensável, né? Tolerável. Eu estou destampando uma das caixas quando meu celular toca. Estendo o braço e até hoje canto e pego. Quando eu vejo que é minha mãe, afundo o rosto no sofá e finjo chorar na almofada. Levo o celular até o ouvido. Alô? São 3 segundos de silêncio. Depois, oi Lily. Suspiro e me sento de novo. Oi mãe. Eu estou realmente surpresa por ela falar comigo. Só passou um dia desde o funeral. Eu esperava ter notícias só daqui a 364. Como você está? Eu pergunto. Ela suspira dramaticamente. Eu estou bem, responde. A sua tia e seu tio voltaram para Nebraska hoje de manhã. Vai ser a minha primeira noite sozinha desde que... Você vai ficar bem, mãe. Eu te garanto, tentando passar confiança para ela. Ela fica em silêncio por tempo demais e depois diz: Lily, só queria que você soubesse que não precisa sentir vergonha por ontem. Fico quieta. Eu não estava com vergonha, nem um pouco. Todo mundo congela de vez em quando. Eu não devia tê-la pressionado a fazer o discurso. Fecha os olhos. Lá vai ela de novo, encobrindo o que não quer ver, assumindo uma culpa que nem é sua. Ela se convenceu, claro, de que eu fiquei paralisada ontem, por isso me recusei a falar, é óbvio. Penso seriamente em confessar que não foi um erro. Eu não congelei. Simplesmente não tinha nada de bom a dizer sobre o homem medíocre que ela escolheu para ser meu pai. Mas, em parte, eu me sinto culpada pelo que fiz, especialmente porque minha mãe não devia ter testemunhado aquilo. Então, eu acabo aceitando a sua deixa de entrar e entro no jogo. Obrigada, mãe. Me desculpe por ter paralisado. Tudo bem, Lily. Preciso ir. Preciso ir à seguradora. Amanhã temos uma reunião sobre as apólices do seu pai. Me ligue, ok? Ligo sim, eu respondo. Te amo, mãe. Encerro a ligação e jogo o celular do outro lado do sofá. Abro a caixa de sapatos no colo e retiro o conteúdo. Bem no topo, há um coraçãozinho oco de madeira. Passo os dedos por ele e me lembro da noite em que o ganhei. Assim que começo a assimilar a lembrança, afasto o objeto. A nostalgia é uma coisa curiosa. Separo algumas cartas antigas e recortes de jornal. Embaixo de tudo, eu encontro o que eu sabia estar nas caixas. E ao mesmo tempo, esperava que não tivesse. Separo algumas cartas, meus diários de Ellen. Passo as mãos por cima das capas. São 3 caixas, mas pessoalmente 8 ou 9 mas provavelmente 8 ou 9 no total. Não li nenhum desde da última vez que escrevi algo. Eu tinha diário também. Quando era mais nova, eu queimei tudo. Quando era mais nova, não. Eu tinha diário quando era mais nova também. E eu ali, queimei tudo.
Quando eu era mais nova, eu me recusava a admitir a existência do meu diário. Era tudo muito clichê. Em vo- em vez disso, eu me convenci de que eu fazia algo legal, porque tecnicamente não era um diário. Toda vez que eu escrevia para Ellen DeGeneres, comecei a assistir um programa no dia que estreou, em 2003. Ah, era um programa. Quando ainda era uma criança. Ela fazia como se fosse um diário, escrevia cartas, né? Eu sintonizava todo dia depois da escola e tinha certeza de que ela me amaria se me conhecesse. Escrevi cartas para ela regularmente até os 16 anos, mas na forma de diário. Claro que eu sabia, a última coisa que Ellen DeGeneres provavelmente ia querer eram os textos de uma garotinha qualquer. Felizmente, jamais enviei nenhum. Mas gostava de escrever no diário como se esse fosse destinado a ela, então eu continuei fazendo isso até parar de vez. Adoro caixa de sapato e encontro mais. Abro outra caixa de sapato e encontro mais cadernos. Eu os reviro até achar um de quando eu tinha 15 anos. E o abro, procurando o dia que conheci o Atlas. Antes disso, não aconteceu muita coisa. Antes disso, não aconteceu muita coisa digna de nota na minha vida, mas de alguma maneira eu consegui encher 6 diários antes do nosso relacionamento. Jurei que nunca mais leria essas coisas, mas com a morte do meu pai eu passei a pensar muito na infância. Talvez, lendo esses diários, eu encontre força para perdoá-lo, apesar de ter medo de acabar acumulando ainda mais ressentimento. Eu me deito no sofá e começo. É uma carta. Querida Ellen, antes de contar o que aconteceu hoje, eu tenho uma ideia maravilhosa para o nosso quadro do programa. Ele se chama Ellen em Casa. Acho que muitas pessoas que gostariam de te ver fora do trabalho sempre ficam imaginando como você é em casa quando está sozinha, com portia, sem nenhuma câmera por perto. Talvez os pudores passaram a dar uma câmera a ela e de vez em quando ela flagraria você. Os produtores pudessem dar uma câmera a ela e de vez em quando ela flagraria você de surpresa e te filmaria fazendo coisas normais, tipo vendo TV, cozinhando, cuidando do jardim. Ela poderia. Nossa! Ela poderia filmar você por alguns segundos sem que percebesse e depois gritar ela em casa e te assustar. Acho justo, porque você adora pegadinhas. Tá, agora que eu contei isso, eu queria contar há um tempo e esquecia, vou falar sobre o meu dia de ontem. Foi interessante, provavelmente o dia mais interessante que já tive para contar. Tirando o dia que Abigail Ivone deu tapa no Sr. Carson por ter olhado seu decote. Lembra? Um tempo atrás, eu falei para você sobre a senhora Burleson, que morava atrás da gente e morreu naquela noite daquela grande nevasca. O meu pai disse que ela devia ter imposto e que a filha não conseguiu ficar com a casa. Eu tenho certeza que não se incomodou, porque a casa estava começando a cair aos pedaços. Provavelmente teria sido mais um fardo que outra coisa. A casa está vazia desde a morte da senhora Burleson, e isso já há mais de uns 2 anos. Sei que está vazia porque a janela do meu quarto tem vista para o quintal e eu não me lembro de ver ninguém entrar ou sair dali. Até ontem à noite. Eu estava na cama embaralhando cartas. Sei que parece estranho, mas é algo que eu costumo fazer. Eu nem sei jogar baralho, mas quando os meus pais brigam, embaralhar cartas é algo que eu simplesmente me acalma e às vezes prende minha atenção. Oh, uma taralogazinha em ascensão ali. Enfim, isso é comentário meu. Enfim, estava escuro lá fora, então logo notei a luz. Não era muito forte, mas vinha da casa antiga. Parecia mais luz de velas do que outra coisa. Então eu fui até a varanda dos fundos pegar os binóculos do meu pai. Eu tentei ver o que estava acontecendo, mas não consegui identificar nada. Estava escuro demais, então depois de um tempo, a luz se apagou. Hoje de manhã, quando eu me arrumava para o colégio, eu vi alguma coisa se movendo atrás da casa. E eu me agachei na janela do quarto e notei uma pessoa saindo escondido pela porta dos fundos. Era um rapaz que tinha uma mochila. Eu olhei ao redor como se eu quisesse ter certeza que ninguém estava espiando e depois ele passou entre a nossa casa e do vizinho. Então seguiu para o ponto de ônibus. Nunca vi esse homem, foi a primeira vez que andou no meu ônibus. Ele se sentou nos fundos e eu meio então não falei com ele. Mas quando desceu do ônibus no ponto do colégio, vi ele entrar ali. Então deve ser onde estuda. Não faço ideia porque estava dormindo naquela casa. É provável que lá não tenha eletricidade nem água. Achei que talvez tivesse perdido uma aposta com alguém, mas hoje ele desceu do ônibus no mesmo ponto que eu. Seguiu pela rua como se fosse para um outro lugar, mas fui correndo para o meu quarto e fiquei olhando pela janela. E alguns minutos depois, eu o vi entrar escondidos no fundo da casa vazia. Não sei se eu deveria dizer alguma coisa para minha mãe. Eu odeio ser enxerida, porque isso não é da minha conta. Mas se aquele menino não tem para onde ir, acho que a minha mãe saberia como ajudar, porque ela trabalha lá no colégio. Não sei. Talvez eu espere alguns dias
Talvez eu espere alguns dias antes de dizer alguma coisa para ver se ele volta para casa. Talvez só precise de um tempinho longe dos pais, algo que eu mesmo gostaria às vezes. Depois eu conto como acontecer amanhã. Lily, querida Ellen, quando eu vejo... Peraí, de novo, né? Tá. Querida, é porque eu tô olhando aqui, tava meio confuso, porque tá voltando, mas é porque cada página é uma carta, ela fazia de diário, agora eu entendi. Querida Ellen, quando eu vejo o seu programa, eu avanço o trecho em que você dança. Eu costumava ver no começo, quando você dançava no meio da plateia, mas agora eu acho um pouco chato, eu prefiro só escutar você falar. Espero que eu não fique brava. Tá, eu descobri quem é o rapaz, e sim, ele continua morando lá. Já se passaram 2 dias e eu ainda não contei pra ninguém. O nome dele é Atlas Corrigan. Está no último ano, mas é tudo que eu sei. Perguntei para a Cat quem era ele quando se dançou ao meu lado do ônibus. Ela retirou os olhos e me contou o nome, mas depois disse: Eu não sei mais nada sobre ele, mas ele fede. Ela enrugou o nariz como se estivesse enjoada. Eu queria gritar com ela e dizer que não é culpa dele, que o menino não tem água em casa, mas em vez disso só olhei para ele. Talvez eu tenha olhado demais porque ele percebeu e viu que eu estava encarando. Quando cheguei em casa, fui cuidar da horta no quintal. Meus sabanetes estavam prontos para serem colhidos, então fiquei lá fora fazendo isso. Só sobrou isso na horta. Está começando a esfriar, então não tem muita coisa que eu possa plantar. Eu provavelmente poderia ter esperado mais alguns dias e tirá-los, mas também fui lá para fora porque estava sendo encherida. Então, enquanto os puxava, eu percebi que alguns estavam faltando. Parecia que tinham acabado de desenterrá-los. Eu sei que não fui eu que os tirei e os meus pais nunca mexem na horta. Então eu pensei em Atlas e muito provavelmente tinha sido ele. Eu não tinha me dado conta de que se ele não tem acesso à água, também não deveria ter comida. Entrei em casa e fiz 2 sanduíches. Peguei 2 refrigerantes da geladeira e um pacote de batatas fritas. Coloquei numa bolsa térmica. Fui até a casa abandonada e deixei a bolsa na varanda dos fundos, perto da porta. Eu não sabia se ele tinha me visto, então eu bati bem forte e depois voltei correndo para minha casa. Segui direto pro meu quarto. Quando eu cheguei na janela para ver se ele ia sair, a bolsa já tinha sumido. Então eu descobri que ele andava me observando. Agora eu estou um pouco nervosa por ele saber que eu sei da sua presença. Não sei o que dizer se ele tentar falar comigo amanhã. Isso já é no outro dia. Querida Ellen, hoje eu vi sua entrevista com o candidato à presidência Barack Obama. Isso não te deixa nervosa? Entrevistar as pessoas que podem governar o país algum dia? Não entendo muito de política, mas eu acho que eu não conseguiria ser engraçada sobre tanta pressão. Cara, muita coisa aconteceu com nós duas. Você acabou de entrevistar alguém que pode ir se tornar o nosso próximo presidente. E eu estou levando comida para um mendigo. De manhã, quando eu cheguei no ponto de ônibus, Atlas já estava lá. No início éramos só nós dois, eu não vou mentir. Foi constrangedor. Eu vi que o ônibus virava a esquina e torci para que ele viesse mais rápido. Assim que o ônibus parou, Atlas se aproximou de mim e, sem querer olhar, disse: Obrigado. As portas do ônibus se abriram e ele me deixou entrar primeiro. Eu não disse de nada, porque eu fiquei meio que chocada com a minha reação. A voz arrepiou. Ellen. A voz arrepiou, Ellen. Errei. A leitura, querida filha, mas tudo bem. A voz de algum garoto já causou isso em você? Ah, então espere, desculpe. A voz de uma garota já causou isso em você? Ele não sentou perto de mim, nem nada do tipo no caminho até o colégio. Mas na volta, ele foi o último a subir no ônibus. Ele não tinha nenhum lugar vazio, mas pela maneira como ele olhou para todo mundo no ônibus, eu percebi que não estava procurando um lugar para sentar. Ele estava me procurando. Quando os olhos se encontraram com os meus, eu olhei depressa para o meu colo, porque eu odeio não ser muito confiante com garotos. Talvez eu seja algo que eu supere quando finalmente completar 16 anos. Ele se sentou do meu lado e colocou a mochila entre as pernas. Então eu entendi que o Cat estava falando. Ele fedia um pouco, mas eu não julguei nada por causa disso. Ele não disse nada a princípio, mas ficou remexendo um buraco na calça jeans. Não era um buraco que deixava a calça mais estilosa. Dava para perceber que era um buraco de verdade, porque a calça era velha. Até parecia um pouco pequena para ele, porque os tornozelos estavam aparecendo, mas ele era magro o suficiente para que ficasse nas outras partes. Você contou para alguém? Perguntou. Eu olhei para ele quando falou e ele estava me encarando.
parecendo preocupado. Foi a primeira vez que eu consegui olhar direito para ele. Seu cabelo era castanho escuro, mas eu achei que se ele lavasse, talvez não ficasse tão escuro quanto estava naquele momento. Seus olhos eram claros, diferente do restante do seu corpo. Olhos azuis de verdade, parecido com os de husky siberiano. Que mendigo, né? Eu não devia comparar os seus olhos aos de um cachorro, mas foi a primeira coisa que passou pela cabeça quando os vi. Balancei a cabeça e olhei pela janela. Achei que ele ia se levantar e encontrar outro lugar para sentar, afinal eu disse que não tinha contado a ninguém, mas ele não fez isso. O ônibus parou e algumas vezes o fato de que ele ainda estava ali me deu um pouco de coragem, então eu falei num sussurro. Por que você não mora na casa com seus pais? Ele me carou por alguns segundos, como se estivesse tentando decidir se podia confiar em mim ou não. Depois respondeu. Porque eles não querem. Foi então que ele se levantou. Achei que eu tivesse deixado ele irritado, mas então percebi que tinha se levantado porque chegamos ao ponto. Peguei minhas coisas e desci do ônibus logo atrás. Ele nem tentou disfarçar para onde estava indo, como costumava fazer. Normalmente, ele segue pela rua e dá a volta no quarteirão para que eu não o veja passando pelo quintal, mas hoje ele foi andando até o quintal comigo. Que horas seus pais chegam? Umas 5 horas, eram umas 3h45. Ele assentiu e parecia ir dizer mais alguma coisa, mas não fez isso. Perdão. Mas não fez isso. Simplesmente balançou a cabeça e mais uma vez começou a seguir na direção daquela casa sem comida, eletricidade e água. Eram umas... Peraí. Agora, Ellen, eu sei o que eu fiz em seguida foi uma burrice, então nem precisa me dizer isso. Chamei ele e depois que parou se virou e falei. Se você se apressar, pode tomar banho antes que eles cheguem. Meu coração estava muito acelerado porque eu não sabia que estaria sendo muito encrencada se meus pais chegassem em casa e encontrassem um mendigo no chuveiro. Provavelmente me matariam, mas eu não consegui vê-lo ir embora para casa sem oferecer nada. Ele orou novamente para o chão e eu senti o seu constrangimento como uma pontada na barriga. Ele nem balançou a cabeça, simplesmente me acompanhou até em casa e não disse nada. Enquanto ele tomava uma ducha, eu estava em pânico, fiquei olhando pela janela em busca do carro do meu pai ou de minha mãe, que apesar de saber que demoraria 1 hora para eles chegarem. Fiquei nervosa, achando que um dos vizinhos poderia ter visto ele entrar aqui em casa, mas não me conhecia o suficiente para achar que era normal receber uma visita. Eu tinha dado roupas limpas para Atlas e sabia que não só ele precisava estar fora da nossa casa quando os meus pais chegassem, mas precisava estar bem longe. Tenho certeza que meu pai reconheceria as próprias roupas de um adolescente qualquer de nosso bairro. Enquanto olhava pela janela, conferi o relógio, comecei a encher uma mochila velha com várias coisas. Comida que não precisava de refrigeração, algumas camisetas do meu pai, umas calças jeans e provavelmente eram 2 tamanhos maior que ele e um par de meias. Estava fechando a mochila quando ele apareceu no corredor. Eu tinha razão. Mesmo molhado, dava para perceber que seu cabelo era mais claro do que parecia antes. Isso deixou seus olhos ainda mais azuis. Ele deve ter feito a barba enquanto estava lá dentro, porque parecia mais novo quando entrou no banheiro. Engoli seco e olhei para a mochila, chocado ao ver como ele estava diferente. Fiquei com medo de que meus pensamentos estivessem estampados no rosto. Olhei pela janela, mais uma vez, e lhe entreguei a mochila. Talvez seja melhor você sair pela porta dos fundos para ninguém te ver. Ele pegou a mochila e me encarou por 1 minuto. Qual o seu nome? Perguntou, colocando a mochila no ombro. Lily. Ele sorriu. Foi a primeira vez que sorriu para mim. E eu tive um pensamento péssimo e superficial. Eu me perguntei como alguém com um sorriso tão lindo poderia ter pais tão ruins. Fiquei com raiva de mim por ter pensado aquilo, porque é claro que os pais dele deveriam amar os filhos, fossem eles bonitos ou feios, magros ou gordos, inteligentes ou burros, mas às vezes não dá para controlá-la propriamente, e é preciso treiná-la para nunca pensar a mesma coisa. Ele estendeu a mão e disse, meu nome é Atlas. Respondi sem apertar sua mão. Não sei por que fiz isso. Não foi porque eu estava com medo de encostar nele. Quer dizer, eu estava com medo de encostar nele, mas não porque eu me achava melhor que ele. Ele me deixava muito nervosa, só isso. Ele abaixou a mão, balançou a cabeça e depois disse, acho melhor eu ir, então. Dei um passo para o lado para que ele pudesse passar. Atlas apontou para a cozinha, perguntando silenciosamente se a porta dos fundos ficava naquela direção. Senti e acompanhei pelo corredor. Quando ele chegou à porta dos fundos, eu o ouvi parar por 1 segundo ao meu quarto. De repente, fiquei envergonhado por ele estar vendo meu quarto. Ninguém nunca viu o meu quarto, então eu achei que precisava deixá-lo
uma aparência mais madura. A coberta e a cortina, ambas cor-de-rosa, são as mesmas desde que eu tinha 12 anos. Pela primeira vez na vida, tive vontade de arrancar meu pôster de Adam Brody. A Atlas não pareceu se importar com a decoração do quarto. Ele olhou fixo para minha janela, a que dá para o quintal. E depois olhou de novo. Antes de sair da minha casa, ele disse: "Obrigado por não ser detrativa, Lily." E depois foi embora. Claro que eu já ouvi essa palavra, mas foi estranho ouvir um adolescente dizer isso. É mais estranho e como tudo em Atlas me parece muito contraditório. Como um rapaz que é nitidamente modesto, educado e usa palavras como detrativa não tem onde morar. E como como um adolescente vira mendigo. Preciso descobrir, Ellen. Fica melhor. Vou descobrir o que aconteceu com ele. Espere só pra ver. Estou prestes a ler outra carta quando meu celular toca. Engatinho no sofá para pegá-lo e não fico nem um pouco surpresa ao ver o número da minha mãe. Sozinha depois da morte do meu pai, provavelmente ela vai me ligar o dobro de vezes que ligava antes. Alô? O que acha de eu mudar pra Boston? Pergunta ela bruscamente. Agarro a almofada de lado e enfio no rosto ali abafando meu grito. Nossa, sério? Ela fica em silêncio e depois acrescenta. Acabei de pensar nisso, amanhã a gente conversa. Estou quase atrasada para a reunião. Tá, tchau. E como um passe de mágica, sinto vontade de sair de Massachusetts. Gente, essa palavra é complicada. Massachusetts. Massachusetts. Ela não pode se mudar pra cá. Não conheço ninguém aqui. Ia pedir atenção todos os dias. Eu amo minha mãe, não me entendam mal, mas eu mudei pra Boston em busca de independência. Eu me sentiria menos livre com ela na cidade. Meu pai foi diagnosticado com câncer há 3 anos, quando eu ainda cursava a faculdade. Se o Riley Kennedy estivesse aqui, eu ainda lhe contaria a verdade nua e crua de que me senti um pouco aliviada quando o Andrew Bloom ficou doente demais para machucar alguém fisicamente. Isso mudou de vez a dinâmica de relacionamento dos meus pais. Eu não senti mais obrigação de ficar em pletora para garantir o bem-estar da minha mãe. Agora que papai faleceu e que não preciso mais me preocupar com a minha mãe, eu ansiava abrir as asas e voar, por assim dizer. E agora? Ela vai se mudar para Boston? Sinto como se estivesse cortado as minhas asas. Cadê a minha cadeira de polímero resistente à maresia quando eu preciso de uma? Eu estou realmente estressada e não faz ideia do que eu vou fazer caso ela se mude. Eu não tenho jardim, nem quintal, nem terraço, nem ervas daninhas. Eu preciso achar outra válvula de escape. Eu decido arrumar as coisas em casa. Guardo no armário todas as velhas caixas cheias de diários e bilhetes. Depois organizo o meu armário inteiro. Minhas joias, meus sapatos, minhas roupas. Ela não pode se mudar para Boston. Capítulo 3. Será que a gente lê ou será que a gente deixa para amanhã? Ai, vamos ler. Só mais um. 6 meses depois. É tudo que ela diz. Minha mãe. Peraí. Tá, isso mesmo. 6 meses depois. É tudo que ela diz. Minha mãe se vira e observa o prédio passando o dedo no peitoril da janela ao seu lado. Ela limpa a camada de pó entre os dedos. Precisa de muito trabalho, eu sei, interrompo. Aponto para as vitrines logo atrás. Mas olha só a fachada, tem potencial. Ela observa as vitrines de cima a baixo, balançando a cabeça, e às vezes faz um barulho no fundo da garganta quando ela concorda com mas os lábios permanecem fechados, o que significa que na verdade ela não concorda. E faz esse barulho 2 vezes. Abaixa os braços desistindo. Acho que foi idiotice minha? Ela balança de leve a cabeça. Depende do que acontecer, Lily, responde ela. O local costumava ser um restaurante e ainda está cheio de mesas e cadeiras velhas. Minha mãe vai até uma mesa próxima, puxa uma das cadeiras e senta. Se as coisas derem certo, sua floricultura for um sucesso, e as pessoas vão dizer que você tomou uma decisão corajosa, ousada e inteligente. Mas se der errado, você pode perder sua herança. As pessoas vão dizer que foi uma decisão de negócio idiota. Ela dá de ombros. É assim
que as coisas são. Você se formou em administração, então sabe disso. E olhe lentamente ao redor, como se estivesse imaginando como vai ficar daqui a um mês. Mas faça mesmo algo corajoso e ousado, Lily. Sorrio, isso eu aceito. Não acredito que comprei sem consultar você. Comento sentando à mesa. Você é adulta, é seu direito, argumenta ela. Mas eu noto um quê de desapontamento. Acho que se está sentindo ainda mais sozinha agora que eu preciso cada vez menos dela. Já se passaram 6 meses desde a morte de meu pai e apesar dele não ter sido uma boa companhia, a minha mãe deve achar estranho ficar sozinha. Ela arranjou um emprego em uma escola de ensino fundamental local, então acabou se mudando. Ela escolheu uma cidade pequena nos arredores de Boston e comprou uma linda casa de 2 quartos com um quintal enorme e uma rua sem saída. Sonho em construir uma horta ali, mas precisaria de cuidados diários. O meu limite é uma visita semanal, às vezes 2. O que vai fazer com todo esse lixo? Pergunta ela. Tem razão, há muito lixo. Vou demorar uma eternidade para esvaziar o lugar. Não faço ideia, eu acho que tem trabalho de sobra antes de ao menos pensar em decoração. Quando é o seu último dia na empresa de marketing? Foi ontem, sorrindo, eu falo. Ela suspira em seguida e balança a cabeça. Ah, Lily, eu espero que dê mesmo certo. Nós duas começamos a nos levantar e a porta se abre. Tem algumas prateleiras na frente da porta, então inclina a cabeça para ver uma mulher entrar. Seus olhos dão uma rápida examinada no local até encontrarem. Oi, cumprimenta ela acenando. Ela é bonita, está bem vestida, mas de calça capri branca. No meio... Ela é bonita, está bem vestida, mas de calça capri branca. Por que? Isso é feio? No meio de todo... Ah, tá. No meio de todo esse pó, um desastre anunciado. Realmente. Calça branca, você respirou, ficou preta. Posso ajudá-la? Ela enfia a bolsa debaixo do braço e se aproxima de mim, estendendo a mão. Meu nome é Alisa, apresenta-se, aperta sua mão. Lily, ela aponta o polegar por cima do ombro. Eu vi a placa de estranhos contratando ali na frente. Olho por cima do seu ombro e ergo a cabeça. É? Eu não coloquei nenhuma placa. Ela confirma com a cabeça dá de ombros. Mas parece velha, comenta ela. Deve estar há um tempo. Eu estava caminhando por aqui e vi a placa. Fiquei curiosa, só isso. Gosto dela quase que de imediato. A voz é agradável e o sorriso parece genuíno. A mão de minha mãe toca o meu ombro. Ela se inclina e me beija a bochecha. Preciso ir, diz ela. O open house é hoje à noite. Eu me despeço e observo a partir e depois volto a atenção para a Lisa. Ainda não estou contratando, aviso. Gesticulo mostrando o local. Vou abrir uma floricultura, mas vai demorar uns 2 meses no mínimo. Eu não deveria julgá-la sem conhecer, mas ela não tem jeito de quem vai ficar satisfeita com falar num salário mínimo. Sua bolsa deve custar mais que a minha loja. Seus olhos brilham. Sério, eu amo flores. Ela gira fazendo um círculo. Este lugar tem muito potencial. De que cor você vai pintar? Cruzo os braços e agarro meu cotovelo, balançando os calcanhares, e respondo. Não sei ainda. Faz só uma hora que eu peguei as chaves, então não fiz a planta do projeto. Lily, não é? Assinto. Não vou fingir que sou formada em design, mas é o que eu mais gosto no mundo. Se precisar de ajuda, eu faria de graça. Inclino a cabeça. Você trabalharia de graça? Ela confirma com a cabeça. Eu não estou mesmo precisando de um emprego, só vi a placa e pensei, vou ver no que dá. Fico entediada às vezes. Adoraria ajudar você no que precisar. Limpar, decorar, escolher cores das tintas. Sou a louca do Pinterest. Alguma coisa atrás de mim chama sua atenção e ela aponta. Posso transformar aquela quebrada em algo incrível. Tudo isso, na verdade. Dá para aproveitar quase tudo, sabia? Olho ao redor, sabendo muito bem que não vou conseguir me virar sozinha. Provavelmente nem consigo erguer metade dessas coisas sem ajuda. Eu vou terminar contratando alguém mesmo. Não vou te deixar trabalhar de graça, mas eu posso pagar $10 a hora se estiver falando sério. Ela começa a bater palmas. Se não estivesse de salto, eu acho que teria dado um pulinho. Quando posso começar? Olho para a calça capa e branca. Pode ser amanhã? E é melhor vir com uma roupa descartável. Ela gesticula fazendo pouco caso e põe a bolsa Hermes sobre a mesa empoeirada do seu lado. Que nada, diz ela. Meu marido está assistindo ao jogo do Bruins em um bar na rua. Se não se incomodar, posso ficar aqui e começar agora. Agora mesmo. 2 horas depois, eu tenho certeza de que conheci minha nova melhor amiga. Ela é mesmo a louca do Pinterest. Escrevemos guardar e jogar fora em post-its e colocamos por toda a loja. Ela também acredita em upcline, que estamos pensando em ideias para menos 75% das coisas abandonadas ali. Quanto ao resto, ela diz que o marido pode jogar fora quando tiver um tempinho. Depois de decidir o que vamos fazer, anota as ideias de design. Depois de decidir o que vamos fazer, contudo, pega um caderno e uma caneta e nos sentamos em uma das mesas
para anotar as ideias de design. Desculpa, gente, é porque eu empolguei. Tá, começa ela, se recostando na cadeira. Quero rir porque sua calça capra está toda empoeirada, mas ela não parece se importar. Você tem algum objetivo para esse lugar? Pergunta, olhando ao seu redor. Eu tenho um objetivo, ter sucesso. Ela ri. Não tenho dúvida de que você vai conseguir, mas precisa de uma visão. Penso no que minha mãe me disse. Faça algo corajoso e ousado, Lily. Sorrio e me pertigo na cadeira. Corajoso e ousado, elaboro. Quero que este lugar seja diferente. Quero correr riscos. Ela semicerra os olhos enquanto morde a ponta da caneta. Mas você só vai vender flores, argumenta. Como pode ser corajosa e ousada com flores? Olho ao redor e tento visualizar o que estou pensando. Nem eu sei direito o que é, mas eu estou inquieta, como se estivesse prestes a ter uma grande ideia. De quais palavras você se lembra quando pensa em flores? Pergunto. Ela dá de ombros. Não sei. Acho que são meigas, talvez. São vivas, eu penso em vida. E talvez cor-de-rosa. E na primavera. Meigas, vida, cor-de-rosa, primavera, repito. E depois acrescento. Alissa, você é genial. Eu me levanto e começo a andar de um lado para o outro. Vamos pegar tudo que as pessoas amam nas flores e fazer o oposto. Ela faz uma careta indicando que não está me entendendo. Tá, eu digo. E se em vez de mostrarmos o lado meigo das flores, a gente mostrasse o lado vilão? Em vez de tons cor-de-rosa, usássemos cores mais escuras, como o roxo escuro ou até mesmo preto. E em vez de somente primavera e vida, também colocássemos e celebrássemos inverno e a morte. A Alissa arregala os olhos. Mas e se alguém quiser flores cor-de-rosas? Bem, aí claro que vamos fornecer o que a pessoa quiser, mas também vamos oferecer o que ela não sabe que quer. Então, está pensando em flores pretas? A Alissa parece preocupada e eu não a culpo. Está vendo apenas o lado mais sombrio da ideia. Eu me sento à mesa novamente e tento fazer com que ela entenda. Certa vez, alguém me disse que não existem pessoas ruins. Todos nós somos humanos e às vezes fazemos coisas ruins. Isso nunca me saiu da cabeça, porque é mesmo verdade. Todos nós temos um pouco de bondade e de maldade. Em vez de pintar as paredes com uma cor meiga e péssima, vamos pintar de tons pastel dentro de tediosos vasos de cristal para que as pessoas pensarem na vida. Vamos adotar um jeito mais provocador, corajoso e ousado. Vamos expor flores mais escuras envoltas em couro ou correntes prateadas em vez de vasos de cristais. Vamos colocar as flores em ônix preto ou, não sei, vasos de veludo roxo com taxas prateadas. São muitas as possibilidades. Eu me levanto de novo. Tem uma floricultura em toda a esquina para quem ama flores, mas uma floricultura feita para todas as pessoas que odeiam flores. A Alissa balança a cabeça. Nenhuma, sussurra ela. Exatamente, nenhuma. Desculpa. Nós ficamos nos encarando por um instante e depois eu não consigo mais me segurar. Eu estou explodindo de entusiasmo e começo a rir feito uma criança empolgada. A Alissa ri também, depois levanta da cadeira e me abraça. Lily, é tão perturbador, é brilhante. Eu sei, me sinto renovada. Preciso de uma mesa de trabalho para engradados velhos para vegetais. Ela vai até os fundos da loja. Bem, vamos tirar-os daqui e te comprar uma mesa. Entramos no escritório e começamos a separar os engradados um a um, colocando no cômodo dos fundos. Subo na cadeira para deixar as pilhas mais altas e vamos ter mais espaço para nos movimentar. Isso é perfeito para as vitrines que eu estou imaginando. Ela me entrega mais 2 engradados e se afasta. Quando eu estou na ponta dos pés colocando bem no topo, a pilha começa a desmoronar. Tento encontrar algo para me segurar e me equilibrar, mas os engradados me derrubam da cadeira. Assim que caio no chão, sinto meu pé virar para o lado errado. Logo depois, sinto a dor subindo rapidamente da perna e descendo até os dedos do pé. A Alissa entra depressa e precisa tirar 2 engradados em cima de mim. Lily, chama ela. Meu Deus, você está bem? Eu me ergo, sentando, mas tentando apoiar no tornozelo, eu balanço a cabeça. Meu tornozelo. Ela tira imediatamente meu sapato e puxa o celular do bolso, começa a discar um número e depois olha pra mim. Sei que é uma pergunta idiota, mas por acaso você tem geladeira e gelo? Balanço a cabeça. Foi o que imaginei, diz ela. Ela põe o celular no viva voz e deixa o chão enquanto começa a enrolar minha calça. Eu contraio, não tanto pela dor. É que eu não acredito ter feito uma idiotice tão grande. Se eu quebrei o tornozelo, eu estou ferrada. Acabei de gastar toda a herança de uma loja que só vou poder renovar daqui a meses. Ô Isa, cantarola numa voz no celular de Alice. Onde você está? O jogo acabou. A Lisa pega o celular e aproxima da boca. Estou no trabalho. Olha, eu preciso. O cara interrompe e pergunta: no trabalho? Querida, você nem tem um emprego. Ela balança a cabeça e responde: Marshall, me escute.
É uma emergência. Acho que a minha chefe quebrou o tornozelo. Preciso que traga um pouco de gelo para... Ela interrompe rindo. Sua chefe? Querido, você nem tem um emprego, repete ele. A Lisa revira os olhos. Marçal, você está bêbado? É dia de kigurumi, responde ele embolando as palavras. Você sabia disso quando nos deixou aqui? Isso aí é cerveja grátis. Até. Ela resmunga. Passa o celular pro meu irmão. Tá, murmura Marçal. Escuta um barulho abafado vindo do aparelho e depois, oi? Alissa rapidamente fala rapidamente o nosso endereço. Venha para cá agora, por favor, e traga um saco de gelo. Sim, senhora, diz ele. O irmão também parece um pouco bêbado. Escuta risadas, depois um deles diz. Ela está de mau humor e a ligação é encerrada. Alissa guarda o telefone no bolso. Vou esperar lá fora, eles estão aqui na rua. Você vai ficar bem? Faço que sim e estendo o braço para a cadeira. Talvez eu devesse tentar andar. Alissa empurra meus ombros até eu encostar de novo na parede. Não se mexa, espere eles chegarem, tá? Não faço ideia que 2 bêbados vão fazer por mim, mas eu concordo com a cabeça. Minha nova funcionária parece mais minha chefe e está meio que me assustando. Fico esperando nos fundos por cerca de 10 minutos quando finalmente escuto a porta da loja se abrir. Que diabo é isso aqui? Pergunta uma voz masculina. Por que está sozinha nesse lugar esquisito? Escuto a Alissa responder. Ela está lá atrás. Depois entra seguindo o homem usando um kigurumi. Ele é alto, mas para magro e tem uma beleza infantil, com os olhos arregalados e sinceros. Cabelo escuro, bagunçado, do tipo que já passou da hora de cortar há muito tempo. Está segurando um saco de gelo. Já falei que está de kigurumi? Aqueles macacões de pelúcia. Kigurumi. Eu estou falando de um homem de verdade, adulto, usando um macacão pijama do Bob Esponja. Esse é o seu marido? Pergunta erguendo a sobrancelha. A Lisa revira os olhos. Infelizmente, responde ela olhando para ele. Outro homem, também de macacão, entra. Eu estou prestando atenção em Alissa, que me explica por que ambos usam pijamas em uma tarde de quarta-feira. Há um bar aqui na rua que dá cerveja grátis para todo mundo vestido de um kinguru durante os jogos de Bruins. Ele se aproxima de mim e gesticula para que os dois a acompanhem. Lily caiu da cadeira e machucou o tornozelo. Avisa outro homem. Ele passa por Marçal e a primeira coisa que percebe são seus braços. Caramba, eu conheço esses braços. São os braços de um neurocirurgião. Alissa, sua irmã, a irmã dona do último andar, com o marido que trabalha de pijama e ganha mais 7 dígitos por ano. Gente, eu tava imaginando isso aqui. Assim que meus olhos encontraram os de Ryan, seu rosto é tomado por um sorriso. Não o vejo desde... Meu Deus, há quanto tempo foi aquilo? 6 meses? Não posso dizer que não pensei no cara nos últimos 6 meses. Caralho, que coincidência! Meu Deus, peraí, porque pensei várias vezes, mas jamais achei que o veria novamente. Ryan, esta é a Lily. Lily, esse é meu irmão Ryan, apresenta ela gesticulando. Este é meu marido Marçal. Ryan se aproxima de mim e se ajoelha. Lily, diz ele olhando pra mim sorrindo. É um prazer conhecê-la. Está na cara que ele lembra-se de mim. Dá pra perceber pelo seu sorriso metido. Mas assim como eu, está fingindo não me conhecer. Não sei se estou a fim de explicar como já nos conhecemos. Ryan toca meu tornozelo e o analisa. Consegue mexer? Tento, mas uma dor aguda sobre rapidamente a perna. Inspira os dentes e balança a cabeça. Ainda não, está doendo. Ryan gesticula com o Marçal. Encontra alguma coisa para colocar o gelo. A Alissa sai com o Marçal. Depois que os dois foram embora, a Ryan olha para mim e sorri. Não vou cobrar nada por isso, mas só porque eu estou um pouco bêbada, avisa ele, dando uma piscadela. E inclino a cabeça. Quando eu tô superando os caras vestidos de Bob Esponja. Ai. Inclino a cabeça. Quando eu te conheci, você tava chapado. Agora você tá bêbado. Não sei se será um cirurgião muito competente. Ele ri. É o que parece, comenta. Mas eu garanto que raramente eu fico chapado. E hoje é meu primeiro dia de folga, em mais de um mês. Precisava mesmo de uma cerveja. Ou 5. Marçal volta com o gelo enrolado e um pano velho. Ele o entrega para Ryan, que encosta em meu tornozelo. Vou precisar daquele kit de primeiros socorros do seu porta-malas, disse Ryan para Alissa. Ele assente e agarra a mão de Marçal, levando-no de novo para fora do cômodo. Ryan coloca a palma da sola
coloca a palma na sola do meu pé. Pressiona minha mão, pede ele. Faço força para baixo com o tornozelo, dói, mas consigo mover sua mão. Está quebrado? Ele mexe meu pé de um lado para o outro e depois diz, acho que não. Temos que esperar alguns minutos para saber se conseguirá se apoiar nele. Assinto e observo sem incomodar minha frente. Ele se senta com as pernas cruzadas e puxa o meu pé para o colo. Dá uma olhada no cômodo e depois volta a atenção cruzada para mim. Então, que lugar que é esse aqui? Abra um sorriso exagerado. Lily Bloom. Vai ser uma floricultura daqui a 2 meses. Abra um sorriso... Lily Bloom... Peraí. Juro que o seu rosto inteiro se iluminou com orgulho. Não acredito. Você fez mesmo isso? Vai realmente abrir o próprio negócio? Confirmo com a cabeça. Vou. Achei que seria melhor tentar enquanto sou jovem bastante para me recuperar do fracasso. Uma de suas mãos está segurando o gelo no meu tornozelo, mas a outra envolve meu pé descalço. Ele está roçando o dedão para frente e para trás, como se tocar em mim não fosse nada demais. Mas percebo bem mais a sua mão em meu pé do que a dor no tornozelo. Estou ridículo, não é? Pergunta ele, olhando para o kigurume vermelho. Dou de ombros. Pelo menos o seu não é o de nenhum personagem. Parece uma opção mais madura do que do Bob Esponja. Ele ri, seu sorriso desaparece quando apoia com a cabeça do lado. Ele me encara feliz. Você é ainda mais bonita de dia. É nesses momentos que eu odeio ter cabelo ruivo e pele clara. A vergonha aparece não só nas bochechas, mas no meu rosto inteiro. Meus braços e meu pescoço ficam corados. Eu encosto a cabeça na parede e fico encarando de uma maneira como ele me encara. Quer ouvir uma verdade nua e crua? Ele assente. Desde aquela noite sinto vontade de voltar a seu telhado, mas eu fiquei com muito medo de te encontrar lá. Você meio que me deixa nervosa. Seus dedos pararam de acariciar o meu pé. Minha vez? Confirmo com a cabeça. Ele semicerra os olhos enquanto toca a sola do meu pé. Ele desce lentamente os dedos até o meu calcanhar. Ainda sinto muita vontade de te comer. Alguém bufa e não sou eu. Ryan e eu olhamos para a porta e a Alice está parada de olhos arregalados. Ela está boquiaberta apontando para Ryan. Você acabou mesmo de... Ela olha para mim. Peço mil desculpas por ele, Lily. Depois ele olha para Ryan com uma expressão hostil. Você realmente acabou de dizer que quer comer minha chefe? Ai, meu Deus. Ryan morde o lábio inferior por um instante. Marçal surge atrás de Alice e pergunta o que está acontecendo. Alice olha para o Marçal e aponta para o Ryan de novo. Ele acabou de dizer que quer comer a Lily. Ela não para de falar, né? Ai, ai. Marçal olha de Ryan pra mim. Não sei se quero rir ou me esconder embaixo da mesa. Disse isso mesmo? Questiona ele olhando para Ryan, que dá de ombros. Parece que sim, diz ele. Alice apoia a cabeça nas mãos. Meu Deus, diz ela olhando pra mim. Ele está bêbado, os dois estão bêbados. Por favor, não me julgue só porque meu irmão é um babaca. Sorri e gesticulo para indicar que não tem problema. Tudo bem, Alice, muitas pessoas querem me comer. Olhe de novo para o Ryan, que continua acariciando meu pé distraído. Pelo menos o seu irmão fala o que pensa. Poucas pessoas têm coragem de revelar o que estão pensando. Ryan dá uma piscadela pra mim, depois tira o meu tornozelo do colo com cuidado. Vamos ver se consegue pisar, encoraja ele. Ele e Marçal me ajudam a levantar. Ryan aponta para uma mesa encostada na parede, a alguns metros de distância. Vamos tentar ir até a mesa para que eu possa me enfaixar esse tornozelo. Seu braço envolve a minha cintura, e ele está segurando meu braço com força para impedir de cair. Marçal está mais ou menos parado do meu lado, só para dar apoio. Eu repouso um pouco o tornozelo e sinto dor, mas não é forte. Consigo pular até a mesa com o auxílio do precioso Ryan. Precioso de Ryan. Ele me ajuda a subir e sentar no tampo, até eu me encostar na parede com a perna estendida à frente. Bem, a notícia é que não está quebrado. E qual a notícia ruim? Vai precisar imobilizá-lo por alguns dias. Ele responde, ele abrindo o kit de primeiros socorros. Talvez uma semana ou mais, dependendo da recuperação. Fecho os olhos e encosto a cabeça na parede atrás de mim. Mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu me queixo choramingando. Ele começa a enfaixar com cuidado meu tornozelo. Alice está parada logo atrás, observando o irmão. Estou com sede, diz Marçal. Alguém quer beber alguma coisa? Tem uma farmácia logo do outro lado da rua. Eu estou bem, responde Ryan. Eu aceito uma água, digo. Um Sprite, pede Alissa. Marçal agarra a mão da mulher. Você vem comigo. Alissa afasta as mãos cruzadas dos braços. Não vou a lugar nenhum, afirma. Não dá pra confiar no meu irmão. Alissa está tudo bem, assegura. Era só brincadeira. Ela me encara em silêncio por um instante e depois diz. Ok, mas você não pode demitir se ele me fizer mais alguma besteira. Prometo que não vou te mandar embora. Depois disso, ele segura novamente a mão de Marçal e sai.
Ryan, estou enfaixando meu pé. Minha irmã trabalha pra você? Pergunta. Aham. Eu a contratei algumas horas atrás. Ela vai até o kit de primeiros socorros e pega a fita. Você sabe que ela nunca trabalhou na vida, né? Ela já me avisou, respondo. Ele está com o maxilar cerrado e não parece tão relaxado quanto antes. Deve pensar que eu a contratei só pra me aproximar. Eu não fazia ideia de que era sua irmã até você entrar aqui. Ele me olha e depois observa meu pé. Eu não estava sugerindo nada. Ele começa a passar a fita pela atadura elástica. Sei que não, mas prefiro deixar claro que não tentei encurralar de maneira alguma. Nós queremos coisas diferentes da vida, lembra? Ele assente e com cuidado põe meu pé de volta na mesa. Certo, diz ele, sou especialista em sexo casual e você está buscando seu santo graal. Eu rio. Você tem uma boa memória. Tenho mesmo, concorda ele, exibindo sorrindo lânguido. Mas você também é difícil de esquecer. Nossa, eu preciso parar de dizer essas coisas. Apoio as palmas da mão na mesa e ponho uma perna para baixo. Uma verdade nua e crua a caminho. Sou todo ouvidos. Rebate ele, encostando na mesa do meu lado. Não escondo nada. Sinto uma forte atração por você, confesso. Gosto de quase tudo em você. E como queremos coisas diferentes, se nos encontrarmos de novo, eu não gostaria que não fizesse mais esses comentários que me deixam tonta. Não é justo. Ele balança uma vez a cabeça e depois diz: minha vez. Ele põe a mão na mesa ao lado da minha e se inclina um pouco. Também sinto uma forte atração por você. Não tem muita coisa em você que eu não goste, mas eu espero que a gente nunca mais se encontre, porque eu não gosto do tanto que eu penso em você. Não é grande coisa, mas é mais do que eu gostaria. Então, se você continua querendo passar uma noite comigo, vamos fazer o possível para evitar um ao outro, porque não seria um bom para nenhum de nós. Não sei como ele veio parar tão perto de mim, mas está apenas a 30 centímetros. Com ele tão perto, fica difícil prestar atenção nas palavras que saem da sua boca. Seu olhar fixa brevemente até a minha boca, mas assim que escutamos a porta de frente se abrir, ele vai para o outro lado do cômodo. Quando Alissa e Marçal se aproximam, Ryan está empilhando a todos os engradados caídos. Alissa olha para o meu tornozelo. Qual o veredito? Pergunta ela. Faço um biquinho. Seu irmão médico disse que devo ficar imobilizado por alguns dias. Ela me entrega a água. Que bom que você tem a mim. Posso trabalhar e adiantar o possível enquanto você descansa. Tomo um gole de água e depois seco a boca. Alissa, você foi eleita funcionária do mês. Ela sorri e se vira para Marçal. Ouviu isso? Sou a melhor funcionária do estabelecimento. É a única. Ele põe o braço ao redor da irmã e beija o topo da sua cabeça. Estou orgulhoso de você, Issa. Acho fofo ele chamar ela de Issa, um apelido para Alissa. Penso em meu próprio nome e me pergunto se algum dia eu vou encontrar um cara que me chame de um apelido ridiculamente fofo. Illy. Não é a mesma coisa. Precisa de ajuda para chegar em casa? Pergunta ela. Salto a mesa e testo o pé. Talvez até o meu carro. E meu pé esquerdo, então provavelmente vou conseguir dirigir. Ela se aproxima e põe o braço ao meu redor. Se quiser deixar as chaves comigo, eu tranco tudo, volto amanhã e começo a limpar. Os três acompanham até o carro, mas Ryan deixa a Alissa fazer a maior parte das coisas. Por algum motivo, ele parece ter medo de encostar em mim. Quando já estou acomodada no banco do motorista, Alissa põe a minha bolsa e nas outras coisas no chão, senta no banco do carona. Ela pega meu celular de novo e salva o seu número nos contatos. Ryan se enfia pela janela. Coloque o máximo de gelo possível nos próximos dias. Ficar na banheira também ajuda. Assinto. Obrigada pela ajuda. Ryan, chama Alice inclinando-se. Será que você pode acompanhá-la no carro e voltar para casa de táxi por garantia? Ele olha para mim com a cabeça. Acho que não é uma boa ideia, argumenta ele. Ela vai ficar bem, tomei algumas cervejas, é melhor não dirigir. Pode pelo menos ajudar ela em casa, sugere Alissa. Ryan balança a cabeça e dá um tapinha no teto do carro enquanto se vira e sai andando. Ainda estou observando enquanto Alissa me devolve o celular e diz: sério, me desculpe por ele. Primeiro ele dá em cima de você e depois se comporta como um babaca egoísta. Ela sai do carro, fecha a porta e depois se apoia na janela. Por isso, ele vai passar o resto da vida solteiro. Ele aponta para meu celular. Me avise quando chegar em casa e ligue se precisar de alguma coisa. Não conto com favores como horas de trabalho. Obrigada, Alice, ela sorri. Não é que eu agradeço. Não fico tão animada com a minha vida desde o show do Paolo Nutini que vi no ano passado. Ela se despede e se aproxima de Marçal e de Ryan. Eles começam a andar pela rua e eu os observo pelo retrovisor. Ao enviar a esquina, percebo que Ryan olha em minha direção. Fecho os olhos e solto o ar. Meus dois encontros com Ryan foram dias que provavelmente prefiro esquecer. No dia do funeral do meu pai e no dia que torci o tornozelo. Porém, por algum motivo, sua presença fez que esses desastres parecessem menores. Eu odeio o fato de que ele é irmão da Alissa. Tenho a sensação de que essa não é a última vez que eu verei. Nós não vamos ler mais.